Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, feliz Páscoa. A graça de Deus que resplandece no ressuscitado esteja presente na sua casa. E os anjos da ternura, da concórdia, da misericórdia e da compaixão de Deus possam sempre estar às suas portas e dentro da sua família para te iluminar e te guiar nestes tempos tão difíceis, onde de fato vemos ameaçada a solidariedade, a compaixão, a misericórdia, a bondade, a generosidade e a empatia. Então hoje celebramos sim este novo dia, o primeiro dia da semana, o dia da nova criação. Mas que momento, Padre, que nós escutamos isso no Evangelho, ou escutamos isso na primeira leitura, ou escutamos isso na segunda leitura de João? Na verdade, toda a nossa liturgia vai dizer para nós, nos orientar para que nós possamos, é claro, para quem tem ouvidos, ouça, né? Aqueles que de fato têm coração, possam escutar. Tem isso, ouvidos, ouça, coração, escute. Para dizer para nós hoje, para que nós que abrimos nosso coração para escutar, possamos de fato aprender do próprio Redentor o caminho que devemos fazer no nosso caminho que devemos fazer na nossa experiência e vivência da fé no ressuscitado. Todos somos Tomé. É verdade, Tomé é essa pessoa tão difícil e que pela história afora, conhecido pela sua incredulidade, no final das contas, colocado inclusive como se tivesse uma fé materialista, e no entanto ele manifesta uma fé que todos nós deveríamos ter quando nós, ouvindo o Evangelho e experimentando o primeiro dia da semana em comunidade, deveríamos proclamar de fato, meu Senhor e meu Deus. Tomé não vê nenhuma outra coisa a não ser um homem verdadeiro. Tanto é que ele mostra o lado para os outros discípulos, ele mostra as mãos, vê Tomé, minhas mãos, vê meu lado, porque um fantasma não tem chagas e um fantasma não tem lado. Um fantasma não é uma figura, por assim dizer, de mais de uma dimensão, até transparente. Jesus não é transparente, não tem como nosso olhar passar por ele e ir para a parede. Ao contrário, este Jesus que encontra-se com Tomé e que Tomé faz o seu encontro com ele, finalmente Tomé encontra a razão da sua fé. Meu Senhor e meu Deus. Evidente, meus irmãos, que aqui nós temos até um outro histórico, inclusive, né? Não é a primeira vez que o Senhor se coloca ali no meio daquela comunidade amedrontada, assustada. Parece tanto conosco, não é verdade? Por isso falei que todos somos Tomé. Assustados, amedrontados que estamos, não estamos de portas fechadas, mas falta pouco para que nós fiquemos assim, tão amedrontados e assustados. E o Senhor se coloca no nosso meio, e Ele sempre se coloca no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja doméstica, na nossa comunidade de fé, mesmo que seja por esses instrumentos que hoje nós temos acesso. Acredito se Jesus de fato estivesse nestes tempos, como está aqui a nosso meio de modo diferente, mas se estivesse do modo que estava lá naquele momento em que acontece a plenitude da revelação, ele também teria usado esses recursos do jeito certo, porque esses recursos muitas vezes são usados para proclamar heresias em nome da igreja, em nome da fé. E não são pessoas que podem dizer em nome da fé, em nome do povo de Deus, e no entanto fazem. Então, aqui é o contrário. Usando esses meios, nós somos chamados a nos voltar para a proclamação da palavra verdadeira, da palavra da fé. Como nós ouvimos hoje, Tomé escutando também da comunidade, que estava ali no primeiro domingo, e Tomé mesmo assim duvida. Tem dificuldade, duvida que aqueles discípulos ali, as testemunhas do encontro, sejam de fato testemunhas que sejam verossímeis, sejam testemunhas que sejam confiáveis. Se eu não tocar, todos somos assim.
Então, aqui Tomé vai também nos dando uma lição. De novo, o primeiro dia da semana. Olha que importância é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o dia da plenitude. É o dia do descanso. É o dia da compaixão. É o dia da misericórdia. É evidente que trazemos aqui aquela história que vamos encontrando lá de Atos dos Apóstolos, uma comunidade desafiada a enfrentar seus egoísmos, suas complicações, as suas particularidades e as suas idiosincrasias. Somos sim, como é aquela comunidade dos primeiros tempos, convocados e convocadas a depositarmos, de fato, os nossos ouvidos abertos e o nosso coração disposto para que o Senhor possa nos instruir. Vê, Tomé, você, Tomé, eu, Tomé, vê, Tomé. E então, vamos direto a João. João aqui, que fala tanto do amor, mas ele vai dizendo que nosso amor a Jesus, se você diz que ama a Jesus, você tem que dizer, como é que você ama Jesus e não ama aquele aos quais, ou aquelas aos quais Jesus salvou? Como que você pode dizer, eu amo Jesus, tenho compaixão e misericórdia, porque Jesus o tem, mas você não tem compaixão e misericórdia com este ou com aquele? Como que você é seletivo ao dizer que a compaixão é dada, deve ser entregue, mas não para todos? Não. Hoje João está dizendo aquele amor, aquela compaixão que se derrama sobre o mundo todo pela paixão e ressurreição do Senhor, é uma vocação de todos nós. Porque se nós de fato somos do Senhor, trazemos na nossa vida os seus valores. Então temos muitas coisas para refletir. Neste domingo tão maravilhoso, que somos chamados a refletir sobre a profissão de fé. Não de Tomé, a nossa profissão de fé. Somos chamados a refletir sobre o nosso domingo, o nosso primeiro dia da semana, ou como assim dizer na teologia, o 8º dia, ou o dia da nova criação. Somos chamados a viver com plenitude este dia e buscar na veracidade deste dia a plenitude da graça que se revela para nós com o ressuscitado, estando as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus pôs-se no meio deles, soprou o Espírito Santo sobre aquele povo e os enviou. Eu também lembro a vocês, somos enviados. Mais do que apenas seguidores de Jesus, somos confiados no seu envio, na sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.